Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, doutor, vamos continuar aqui na parte de criminologia. Já introduzimos a matéria com conceito, objetivo, finalidade. A nossa meta agora é estabelecer uma verdadeira linha do tempo no que tange ao tópico do edital que às vezes aparece etapas evolutivas do pensamento criminológico. Doutor, quando a banca ela vem trazendo isso para você, basicamente você sabe o que ela quer saber se você entende? Como que se deu o início da fase evolutiva da criminologia até os dias atuais. O que eu fiz para você no seu material? O que te importa, grande maioria dos casos, é daqui para baixo, que é onde começa o seu material. Mas o que eu quero fazer antes, só para nós conseguirmos atingir os primeiros movimentos, que são as primeiras escolas? Eu vou fazer com você um histórico, basicamente, do que veio acontecendo ao longo dos séculos, para que se chegue finalmente no Iluminismo, juntamente com a Revolução Francesa. Tudo bem? Doutor, quando você pega algumas doutrinas bem interessantes, por sinal, para ler a respeito da história da criminologia, tudo começa com um período pré-Idade Média ainda, que era o período da vingança, doutor. Quando a gente trabalha com esses mecanismos, com essas análises a serem feitas na nossa linha do tempo, eu primeiro estabeleço o período da vingança. O período da vingança, por sua nomenclatura absolutamente autoexplicativa, ela foi dividida também, hoje pelo homem, em 3 grandes períodos. Então, o período da vingança é aquele período em que se utilizava, em que não existia, na verdade, um direito positivado. O que existia era o direito do homem, primeiramente. Por isso que a primeira fase é a chamada justiça privada. Doutor, a primeira fase da criminologia no período da vingança, ela é chamada de justiça privada por quê? Sabe aquela frase que você certamente já ouviu? Olho por olho, dente por dente? Pois é, se eu, à época, matava o filho de um amigo meu, por exemplo, este amigo meu ganhava o direito de fazer justiça com as próprias mãos matando meu filho. Por isso que a justiça, ela não fazia parte do Estado, a justiça ela era privada. E aquilo que se entendia, basicamente, era o tal do olho por olho, dente por dente. Inclusive, à época, muito comum era chamada a lei de talião, ou norma de talião, princípio de talião, que nada mais é do que esse princípio que extrai o entendimento de que existe olho por olho, dente por dente, ou a chamada justiça privada. Isso é bem interessante, foi um primeiro período. Em seguida, a igreja, ela surge como um verdadeiro poder na Idade Média. E esta igreja norteia aquilo que nós chamamos de justiça divina. Doutor, se por um lado existe aqui na justiça privada a lei de talião, aqui na justiça divina há que se falar nas chamadas provas de fogo e também nos chamados, principalmente na parte da mitologia. Quando eu trabalho basicamente com essa questão de justiça divina, eu estou falando que o poder de fazer justiça passa dos particulares para um ente religioso, que era a igreja à época. E esta igreja, quando uma pessoa cometia um crime, esta pessoa era levada diante dos representantes da igreja, que, de acordo com o entendimento da época, por serem entes religiosos, tinham discernimento para saber se aquele cara que cometeu aquele crime era culpado ou inocente. Inclusive, muitas vezes, submetendo essa pessoa à chamada ordalha, às chamadas ordalhas. Pedro, o que eram as chamadas ordalhas? Ou as chamadas também provas de fogo. Imagina, você pegava carvãozinho, por exemplo, pegava pedra quente, fazia um caminhozinho e a pessoa tinha que andar ali. Se ela não se queimasse é porque ela não era culpada. Ou muitas vezes eu pegava caldeirão, enchia de água, fazia a pessoa ficar uns 15 minutinhos lá no fogo. Se ela saísse intacta, ela também era inocente. Doutor, um absurdo. Então, quando eu trabalho com as chamadas ordalhas ou provas de fogo, isso é tipicamente presente no período chamado de justiça divina. Então, olha termos técnicos que a banca pode exigir de você, principalmente VUNESP, CESP-UNB, justiça privada, lei de talião, olho por olho, dente por dente, justiça com as próprias mãos. Na justiça divina, esse poder ele passa para a igreja, em que se utiliza das provas de fogo, também chamada de ordalhas, em que submetia a pessoa a provas de fogo. Se ela não sofresse nenhum tipo de lesão, ela era considerada inocente, ok? E em última análise, ganhou-se poder o absolutismo lá na Europa. E esse absolutismo marcou o período da justiça pública, em que o rei era o detentor da justiça, fundando um sistema que nós chamamos de sistema inquisitivo.
É o momento em que o rei olha para a situação e fala assim, não, meu amigo, você é pobre, você é preto, você é escravo, nesse caso vocês são todos culpados. Então, diante da tortura, diante de métodos muitas vezes brutais, o próprio Estado se confundia com a figura do rei. Esse era o período chamado de período de justiça pública, só que um período de justiça pública que não é definitivamente aquele que é entendido hoje. Doutor, a partir desse período de vingança, cravou-se um marco em 1789, chamado Revolução Francesa. Então, no ano de 1789, nós tivemos a influência de pensadores iluministas. Lembra, eu gosto sempre de fazer com vocês essa ressalva. Quando você tem uma ideia, como que isso é representado pelos cartunistas? Geralmente é uma lâmpadazinha, não é? Por isso a ideia do iluminismo. A ideia de que a razão, na verdade, o pensamento científico, ele vinha libertando as pessoas daquela crença, daquele absolutismo que existia à época. Então é como se fosse o famoso eureka, trazido aí pelos principais pensadores aqui da fase do iluminismo. Então nós passamos para um período mais humanista, e esse período humanista cultuava a razão. Portanto, nesse caso, estamos diante já do chamado antropocentrismo. Tudo bem? Após esse período, começou-se a ter uma visão muito mais científica da coisa, implementando agora sim métodos científicos de análise com o método indutivo, e até chegarmos na criminologia contemporânea nos anos de 2018, 2019 e 2020 aí para você. Tudo bem? Criminologia contemporânea, que é aquela que nós vamos falar lá no final do nosso curso. Tudo bem? Então agora, isto é uma análise histórica do que aconteceu em relação ao cometimento de crimes. Doutor, perceba que ao longo dos séculos os crimes nem sempre foram tipificados. Muitas vezes os crimes eles eram concepções abstratas de pessoas no poder, seja o rei, seja a igreja, seja o próprio homem e por aí vai. Percebeu? É por isso que o marco da Revolução Francesa com o período iluminista junto com o humanismo dividiu a criminologia, agora sim nós entramos no seu material, em período pré-científico e período científico. Doutor, dentro do período pré-científico, ainda prevalece o entendimento mais da igreja, o entendimento mais religioso, em que nós vamos ver a escola clássica sendo norteada, sendo protagonista do período pré-científico. Tudo bem? Então vamos entrar agora no procedimento das etapas evolutivas do pensamento criminológico. Primeira, escola clássica. A primeira coisa que você tem que saber a respeito das escolas é entender que escola não é, para a criminologia, um lugar físico. A escola para a criminologia é uma corrente de pensamento. E é por isso que surge nessa época a chamada escola clássica. Olha o contexto em que ela nasceu. Ela nasceu no contexto do iluminismo, portanto, sempre pontuando muito bem a questão da razão, sempre norteando muito bem a questão do livre-arbítrio do homem, e o protagonista, você também sabe, quem é o principal autor e pensador do iluminismo, chamado de pai do iluminismo, é o chamado John Locke. Este, ao lado de Montesquieu, Barão de Montesquieu e Rousseau, basicamente nortearam todo o pensamento criminológico no que tange a parte da escola clássica. Então vamos contextualizar um pouquinho melhor. Aqui, a escola clássica, ela surge em um período de culto à razão, em que se dá livre-arbítrio para o homem. Vale dizer, cabe ao homem a escolha entre praticar ou não o crime. Portanto, o homem é visto como um pecador, doutor. Olha que importante isso daqui se cai na sua prova. Nesta situação, estamos diante, portanto, desse tipo de pensamento da escola clássica, protagonizando o período pré-científico. Vem comigo, que agora eu quero trazer mais algumas características da escola clássica. Dá uma olhadinha só para você entender. Dentro da escola clássica ainda, pauta-se por aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Olha só, se existe o livre-arbítrio, significa dizer que, diante de um fato criminoso, caberá ao homem cometê-lo ou não. O homem é livre, doutor. Quem diz isso é justamente Deus, não é verdade? Quando você pega lá a Bíblia, ela vai falar que o livre-arbítrio é um dom dado por Deus ao homem para que ele siga o seu caminho com as suas próprias escolhas. Então, embora haja culto à razão, para essa corrente, o homem deve pensar, deve raciocinar qual dos dois caminhos é mais vantajoso.
Portanto, no livre-arbítrio, nós estamos diante basicamente da emoção, doutor. Aqui, quando eu trabalho, por exemplo, com emoção, na verdade, no período da vingança, eu trabalho muito mais com arbitrariedade, como, por exemplo, na vingança privada, eu fico com raiva porque mata um ente próximo meu, vou lá e desconto. Isso é arbitrariedade, isso é justiça com as próprias mãos, isso é exercício arbitrário das próprias razões. Quando o homem é norteado pela emoção, pauta-se a arbitrariedade. Agora, o que a escola clássica propunha era o seguinte: vamos atuar com razão, porque se nós pensarmos racionalmente, nós de fato atingiremos o pensamento com justiça. Percebeu a dicotomia que existe aqui? Antigamente, antes da escola clássica, pautava-se a arbitrariedade movida pela emoção, enquanto com a escola clássica, como nós temos culto à razão, entende-se que de fato eu vou alcançar a justiça. Só que daí qual que é o problema? Como o homem ele tem livre-arbítrio, olha que interessante, este homem ele escolheu cometer o crime. Doutor, se ele escolheu cometer o crime, ele deve ser castigado pela escolha errada. Nós vamos ver já já o caráter da pena na escola clássica, que é um caráter notadamente retribucionista ou caráter punitivo. Deu para entender? Hoje, a vertente da pena não é definitivamente mais essa. Hoje, a pena tem a intenção de ressocializar aquela pessoa. Mas isso nós veremos já já como é que funciona. Outro ponto que a banca pode exigir de você. Na época da escola clássica, como não existia ciência propriamente dita, o que existia era simplesmente um método dedutivo, correntes de pensamento em que as pessoas, sem utilizar-se de métodos científicos, sem se utilizar de experiências, de empirismo, estas pessoas faziam raciocínios acerca do fato, como acontecia muitas vezes com Protágoras, com Aristóteles, como Platão. Percebeu? Eram linhas de pensamento, eram pensadores acerca do fato. Por isso que eu não posso chamar de ciência propriamente dita, porque toda ciência tem um objeto e o método é científico. Tudo bem? Aqui ele simplesmente argumentava por aquilo que parecia que acontecia. E é nessa época que surgiram grandes ciências que até hoje, obviamente, elas já foram cientifizadas, ou cientificizadas, que alguns chamam, né? Primeiro, existe a frenologia, a demonologia também existia, a fisionomia. Olha só, na época da escola clássica, explicava-se as coisas por meio das chamadas pseudociências. Frenologia, quando você pega freno, você vê estudo da mente, logos, estudo, freno da mente. Então, basicamente, o estudo de perfilamento, de profiling criminal, o estudo da mente criminal, hoje, nos dias atuais, ela é chamada mais de neurociência ou chamada de psicologia criminal, ou até mesmo psiquiatria forense, a depender do estado de patologia ou não do indivíduo. Então, dentro da pseudociências, a frenologia, ela dizia o seguinte, ó, tal pessoa cometeu o crime porque ela pensa desse jeito. Tal pessoa cometeu esse crime porque a mente da pessoa tem um certo problema em relação a alguma coisa. Então começa-se a pensar a frenologia principalmente da mente atuando sobre sinais corpóreos. Quer ver? Suzanne salvo engano, von Richthofen, quando ela saiu da prisão, ela deu uma risadinha de canto de lábio, tipicamente chamado dumping delight. O que é isso? É aquela sensação de que você fez o mal e conseguiu sair ilesa, expressando isso por meio de marcas faciais. Por que será que quando nós estamos nervosos a gente olha para cima? Por que quando nós estamos nervosos nós piscamos demais? Por que quando nós estamos ansiosos nós contraímos muito as bochechas? A frenologia estudava isso. A frenologia tentava entender um pouquinho melhor como é que funcionava a expressão facial, muitas vezes, por meio da interação com o sistema nervoso central. Só que é óbvio, não existia tipicamente análises e estudos científicos à época. Tudo isso estamos falando no século, você viu aqui comigo, no século XVIII. Então, isso acontecendo no século XVIII, óbvio que não existia um método científico muito bem pautado. A demonologia muitas vezes atribuía o cometimento de crimes à tentação demoníaca, você sabe disso, e a fisionomia. Cara, existem dois autores aqui muito marcantes. Lembra que o Francis Galton, quando a gente, na verdade o Francis Gall, não é Galton não, Galton é da dactiloscopia. A frenologia, quando você pega o chamado Francis Gall, esse cara, ele é a referência sem dúvida da frenologia. Enquanto da fisionomia, existem dois, basicamente, autores que norteiam, que é o Della Porta e também o Lavater.
Quando eu trabalho com a fisionomia, esses dois autores, eles vão dizer o seguinte, cara, esse bicho é muito feio, ele tem tendência para ser assassino. Porra, aquele outro cara é feio demais. Então, fisionomia atribuía basicamente o cometimento de crimes a formas do corpo e muitas vezes com malformações ou até mesmo feiura. Cara, essa estrutura até hoje vige no nosso sistema. Quer ver? Quando você vê uma pessoa vestida de terno e gravata com a sua maleta na parede sendo avaliada por um policial, você estranha demais, essa é a tendência. Agora, quando for um cara, geralmente chinela havaiana meio solto, chinelão de dedo, calça caída, regata, não é? Meio sujo. Nesse caso, você olha, nem liga muito, porque para você já é normal. Pronto, olha a fisionomia influenciando até hoje a questão relativa à análise criminológica, não é verdade? Portanto, Lavater e Delaporta são os nomes da fisionomia dentro da pseudociências, ok? E Francis Gall é o nome da frenologia. Dentro da demonologia, nós temos principalmente padres e figuras voltadas à igreja, tá? Outro ponto da escola clássica, doutor, na escola clássica, o delito ou crime, ele é considerado um ente jurídico. Pedro, o que significa que ele é considerado um ente jurídico? Significa que aquilo que a pessoa responsável pelo poder diz que é crime pronto. Tá? Ele não está devidamente positivado, ele não está devidamente tipificado. Ele é um ente pensado pela pessoa que tem o poder, que se atribuir aquela conduta como crime, será crime. Portanto, ente jurídico. Tudo bem? Lembrando que o direito penal, olha que interessante a época. Para sua prova, o direito penal ele emana da lei moral e da jurídica. Olha só, como assim, Pedro? Fofocar, vou te dar um exemplo, doutor. À época, fofocar era um dos crimes mais punidos que existia. E hoje você sabe que fofocar pode ser calúnia, pode ser difamação, pode ser injúria. São crimes de ação penal privada, para você ter ideia. Hoje, pelo nosso Código Penal, em regra. Mas quando eu trabalhava nessa época, a pessoa que difamava os outros, a linguaruda ou o linguarudo, esse cara era quase punido com pena de morte. Então perceba como que era isso em se tratando de lei moral e lei jurídica. Tudo bem? O método utilizado pela escola clássica era o método dedutivo, contrapondo-se ao método da fase científica, que é o método indutivo, que é o método que vige até hoje. Tudo bem? Há que se falar também no chamado ius naturalismo, ou direito natural. Pedro, o que é o chamado ius naturalismo, ou direito natural? Doutor, o direito, ele deve emanar da situação natural do mundo. Por exemplo, você sabe que desde que mundo é mundo não pode matar a pessoa. Então, naturalmente, uma pessoa bem informada sabe que essa conduta deve ser crime. Então, o direito natural e o naturalismo, ele preza por esse entendimento. É aquilo que naturalmente você entende que aquilo não deve ser feito. Pronto, e o naturalismo. Por isso que a pessoa que tem o poder, muitas vezes é norteada por esse tópico aqui. Vamos falar agora do autor principal à época, uma pessoa que se destacou demais. O chamado, né, Cesare Bonessana ou Marquês de Beccaria. Tudo bem? Quando você pega o Marquês de Beccaria, notadamente esse cara, por que ele se destacou dentre os autores na época? Olha que interessante. Primeiro ele falava, olha que legal. Você fazer fofoca, à época, imagina, era punida com pena de morte. Agora, para Marquês de Beccaria ou Cesare Bonessana, que era italiano, não precisava nem dizer, para ele deve haver proporcionalidade entre crime e pena. Foi o primeiro cara que pensou isso. Ele falou, cara, fofoca, mas vamos combinar, fofoca ofende tão gravemente a sociedade? Não. Então vamos fazer uma proporcionalidade entre o crime e a pena? Pronto. É o primeiro pensador a fazer essa análise. Outro ponto, para Marquês de Beccaria, olha só, ele quebrou com um pensamento que até então era vigente, dizendo o seguinte, meu amigo, na verdade, reprimir não é bom para ninguém. Na verdade, é muito melhor prevenir o crime do que reprimi-lo. Então, a noção inicial de prevenção criminal nasce com o Marquês de Beccaria. Tudo bem? Outro ponto bastante relevante para você lembrar na prova. Além disso, a relação entre crime e castigo sempre deve ser levada em conta. Lembrando que para este autor, em tese, não há que se falar em pena de morte. Ou seja, para esse autor, a pena de morte não é a pena mais adequada, até porque deve haver uma proporcionalidade entre os fatos. Tudo bem? Marquês de Beccaria dizia isso. E para nós continuarmos, vamos trabalhar uma observação bem gritante aqui para nós na prova.
Doutor, para a escola clássica, você vai dizer que a pena ela tem caráter de castigo ou caráter retribucionista. Portanto, tem função punitiva, beleza? Para a escola clássica, a pena tem caráter punitivo, retribucionista ou caráter de castigo. Show de bola? Agora, superado isso, nasce uma segunda vertente ainda no iluminismo de uma segunda corrente de pensamento, que vem a ser a escola positiva de Auguste Comte. Alguns chamam de Comte, né, mas não tem problema. O Auguste Comte, ele começou a trabalhar dentro da escola positiva, o que alguns filósofos, inclusive, cita que isso aqui foi uma verdadeira religião da época, doutor. Olha que interessante, foi levantada ao cunho de religião e dominou boa parte da Europa na época. No Brasil existe até hoje uma igreja positivista. Olha que interessante. Isso fica no Sul, eu não sei se é no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, mas enfim. Essa escola positiva, ela vinha com um pensamento iluminista também, sempre influenciada pelo iluminismo, mas para esta escola, o crime, olha que interessante, ele não é um ente jurídico como acontecia lá na escola clássica, não. O crime é um fato humano e social, portanto, trata-se notadamente de um fato natural. Começou-se a pensar um pouco mais com a razão e percebeu-se o seguinte, doutor, crimes existem desde que mundo é mundo. Então não é que crime ele é um ente jurídico, na verdade o crime ele é um fato humano e social. Ele deve ser um fato humano social natural das sociedades mais modernas, tudo bem? O método utilizado nesse caso é o empírico, que você sabe muito bem que o método empírico se utiliza da observação, análise e indução. Percebeu? Eu quebrei o método dedutivo da escola clássica e cravei o método empírico, que é por indução. Tudo bem? Que é o contrário de dedução. Além disso, pregava-se também pelo determinismo aqui na escola positiva. Por quê? Muitas vezes se pensava agora não mais em livre-arbítrio. O homem não é para a escola positiva um ser dotado de livre-arbítrio, mas ele era pré-determinado a já cometer alguns crimes. Por exemplo, do ponto de vista biológico, pessoas, por exemplo, esquizofrênicas têm uma tendência muito maior a cometer crimes. Eles já estão pré-determinados a cometer crimes. Se eu colocar a pessoa em tal ambiente, é certeza, ela vai cometer um crime. Isso é determinismo ou pré-determinismo, tudo bem? Então ela será determinada pelo meio que ela se encontra e pelos fatores endógenos e exógenos em relação ao crime. A pena, nesse caso, não tem mais caráter de castigo e retribucionista, mas ela funciona como um método de defesa social. A pena para a escola positiva, ela serve para afastar a sociedade de um agressor que pode contaminar os demais. Percebeu? Defesa social é o caráter da pena. E existem 3 linhas de raciocínio fundamentais para você entender, que eu só vou citar para você nesse primeiro momento, e em seguida, quando nós vermos, na verdade, a criminologia moderna, nós vamos trabalhar com detalhes a respeito desses 3 pensadores. Tudo bem? Primeiramente, não vá confundir o Cesare Lombroso com o Cesare Bonessana, até porque o Cesare Lombroso e o Cesare Bonessana fazem parte de escolas diferentes. Cesare Bonessana faz parte da escola clássica, que é o Marquês de Beccaria, enquanto Cesare Lombroso, ele faz parte da escola positiva e escreveu um livro chamado L'Homme Delinquente, ou O Homem Delinquente. Doutor, esse livro cai em prova até hoje. Sabe por quê? Porque para Cesare Lombroso, ele foi chamado de pai da antropologia criminal. Sabe por quê? Porque ele inaugurou a biologia criminal. Esse autor, ele fez mais de 1000 autópsias voltadas em cadáveres de presos. E aí ele começou a perceber, por exemplo, que pessoas que têm a testa mais à frente têm uma tendência a praticar homicídio, pessoas que têm a mão curta tendem a cometer mais furto e por aí vai. Ele começou a predispor características biológicas a cometimento de crime. E por isso classificou os criminosos em 4 grupos. Olha só, criminoso nato, criminoso louco, criminoso por paixão e criminoso por ocasião. Doutor, nós voltaremos a falar dessa classificação dos criminosos muito em breve, mas agora eu só vou pedir para você marcar e anotar quais são essas características aqui. Na verdade, quais são os tipos de classificação no que tange a Cesare Lombroso para a classificação de criminosos. 4. Para Lombroso, o criminoso pode ser nato, pode ser louco, pode ser por paixão ou pode ser por ocasião. Anota isso daí que em breve nós vamos voltar a conversar um pouquinho mais a respeito disso.
Em seguida, eu tenho que conversar com você um pouquinho a respeito do Enrico Ferri. Para Enrico Ferri também viveu juntamente com Cesare Lombroso, e para esse autor, ele falou que de fato existe sim a tal da biologia criminal, mas na verdade a pessoa ela é muito mais influenciada pelo meio em que ela se encontra. Então o vínculo social prevalece sobre o biológico. E é por isso que Enrico Ferri ganhou o título de pai da sociologia criminal. Tudo bem? Então, o Enrico Ferri escreveu uma obra chamada Sociologia Criminal, em que fundamentou o cometimento do crime principalmente em fenômenos sociais, convivência, situações do dia a dia em que a pessoa passa e acaba cometendo crimes e por aí vai. Enrico Ferri foi quem deu essa primeira vertente no que tange a sociologia. E para nós fecharmos, o tal do Rafael Garofalo, que era um jurista renomado na época, alguns chamam de Garófalo, não é? Mas eu vou utilizar essa nomenclatura que é o Garofalo. O Rafael Garofalo, para esse autor, ele era um jurista, portanto ele tinha um ponto de vista psicológico criminal. Para esse autor, inclusive, ele era a favor da pena de morte. Olha que interessante, Rafael Garofalo, ele era a favor, porque ele falava que pessoas que cometiam crimes, eles tinham um déficit moral, eles não tinham capacidade de discernir algo que é moralmente correto. Por isso, a vertente da psicologia criminal e jurídica também. E aí ele teve uma obra que ele lançou, chamada de Criminologia. Aí você vai me indagar, Pedro, mas é importante eu saber as obras dos autores? Demais, doutor. Vem comigo que eu vou mostrar para você quais são as principais obras que nós temos que analisar aqui em se tratando da sua prova que a banca pode cobrar. Olha só, eu coloquei aqui para você, ó, primeiro, o autor, não é verdade? E a obra. Primeiramente, vamos ver o autor. Doutor, existem alguns autores aqui. Vamos trabalhar primeiramente com Marquês de Beccaria ou Cesare Bonessana. Ele escreveu um livro que, para a galera de direito, é obrigatória a leitura em graduação, que é um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Tudo bem? Justamente nesse livro ele trabalha a questão de prevenção, trabalha o livre-arbítrio, conversa um pouquinho a respeito disso com a galera. Em seguida nós temos os três, na verdade, o Cesare Lombroso, o Enrico Ferri e o Garofalo, principalmente sendo demonstrados como protagonistas do período positivo, tudo bem? Existe o Francesco ou Francisco Carrara escrevendo um livro Sociedade e Crime, o Lacassagne, Sociedade e Miséria, o Garofalo, Criminologia, percebeu por que ele é chamado de pai da criminologia moderna ou da criminologia científica? Foi ele que internacionalizou a criminologia como ciência, enquanto Enrico Ferri fez uma obra chamada Sociologia Criminal e Cesare Lombroso, L'Homme Delinquente ou O Homem Delinquente, trazido sempre abordando o aspecto biológico de cometimento de crimes, que em breve nós vamos conversar melhor. Tudo bem? Tranquilão? Então agora, era isso que eu tinha para trazer para você a respeito da escola clássica positiva e vamos resolver algumas questões acerca desse tema. Olha só, vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão vai falar o seguinte: para a criminologia clássica, olha só, opa, volta aqui comigo. Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico, olha só, escravo de sua carga hereditária, nascido criminoso e prisioneiro da sua própria patologia. Doutor, atavismo significa o quê, Pedro? Atavismo significa retrocesso mental. É o homem ter um pensamento mais primitivo. Tudo bem? Então o criminoso é um ser primitivo, escravo de sua carga hereditária? Não, isso aqui é para a escola positiva, que é o fruto do biológico. Portanto, a questão está errada. Tudo bem? Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico. Doutor, sistema positivista nunca citou sistema econômico. Depois, com Karl Marx, isso aí vai ser citado. Portanto, a questão já está errada. O italiano Cesare Lombroso, autor da obra L'Homme Delinquente, foi um dos precursores da escola clássica, não, escola positiva, Cesare Lombroso. Questão errada, né? Olha a próxima. Cesare Bonessana, o Marquês de Beccaria, pertenceu às seguintes escolas de estudo da criminologia. Olha só, Cesare Bonessana, o Marquês de Beccaria, fez parte da escola clássica, doutor. Bem tranquila essa daí, né? E por fim, dos autores a seguir, o que pertenceu à escola positiva da criminologia, foi chamado de discípulo de Lombroso, foi Enrico Ferri. Doutor, o Enrico Ferri, ele era, salvo engano, genro de Lombroso. E aí, perceba, como todo bom genro, ele contrapõe totalmente o sogro, né? Enquanto Lombroso falava do biológico,
Veio Ferri e falou do quê? Falou do sociológico, contrapôs totalmente seu sogro nesse sentido. Olha que interessante. Então, quem que era o discípulo de Lombroso? Justamente Henrico Ferri, que era o seu genro. Salvo engano, ele era genro aí do Lombroso. Tudo bem? Portanto, doutor, finalizamos as questões relativas ao bloco da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Escola clássica e escola positiva sempre são comparadas a nível de concurso. Mas eu acredito que com a nossa aulinha vai ficar tudo mais claro. Só complementa o conteúdo do seu material para conseguir arrebentar na prova.